Redação em Seja, agora eu vou te dar realmente 3 dicas rápidas e práticas, sem enrolação. Dicas efetivas mesmo, que vão garantir uma boa nota para você na Redação em Seja 2024. Beleza? Roda a vinheta. Não tem jeito, talvez, que eu rodo. As 2 vezes tá passado. 3. Bora lá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Português Fácil. Ó, se inscreva aqui porque o canal tá crescendo e eu preciso da sua ajuda. É geração de conteúdo gratuito para você, a gente só pede isso, só o likezinho, tá? E também a sua inscrição, porque isso ajuda realmente o algoritmo do YouTube a entender que o canal é importante e o seu comentário também ajuda muito. Então vamos lá. Primeira dica importante quando a gente fala de redação, fazer em 4 parágrafos. É importante destacar que isso aqui não é uma obrigação da Enseja. É obrigatório que você faça introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, 3 partes. A redação tem essas 3 partes. Só que, quando eu falo de introdução, desenvolvimento e conclusão, o desenvolvimento é a parte que você vai trabalhar com os seus argumentos. Ou seja, se a gente está falando de um problema, você vai colocar ali 2 causas que motivam esse problema ou 2 consequências, né, que esse problema traz. Beleza? E aí, por isso que é importante a gente dividir em 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque a parte da argumentação é a parte que você tem que gastar mais linhas, mais comunicação escrita para convencer o seu leitor, que no caso é o corretor da sua redação. Então, não é uma obrigação da correção da Enseja. A correção pede que você tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes. Se você fizer 3 parágrafos, você não vai zerar, não vai fazer nada disso. Mas ao escrever 4 parágrafos, isso potencializa a sua nota e você já vai para quanto? Para 1,2 pontos. E esse 1,2 pontos aí, ele não tem a ver com está super bom o seu texto ou não. Ficou claro isso? O que eu quero dizer? Se você às vezes tem medo... mas se meu texto não ficar muito bom? E se minha argumentação ficar meio fraca e tal? Zero problemas. Desde que, ao escrever, você respeite essa ordem, que primeiro você vai fazer a introdução. Depois, no segundo parágrafo, você vai colocar um dos seus argumentos. Depois, no terceiro parágrafo, outro argumento seu. E no último parágrafo, você vai colocar uma ação. Se você respeitar isso, tá tudo ok. O que seria não respeitar isso? É você, por exemplo, fazer a sua introdução e no seu segundo parágrafo você continuar ainda introduzindo o assunto, trazendo informações sobre o assunto que não tem a ver com argumento, que não tem a ver com aquela causa que eu falei. Beleza? Então, se você ficar no segundo parágrafo só falando informação, mas que não seja necessariamente a causa do problema que está sendo discutido, aí vai estar errada a estrutura. Beleza? Agora, se você teve erros ali dentro do parágrafo, não soube construir direito, mas o sentido é introdução, coloquei o argumento 1, que é uma causa, coloquei o argumento 2, que é outra causa, e no último parágrafo fiz uma ação, fechou, 1,2 pontos. Ficou claro isso? Fez sentido? Aproveita e comenta agora se fez sentido essa parte para você e se ficou alguma dúvida em relação a isso. O que você deve fazer como primeiro ponto importante para ganhar essa nota. Beleza? Então vamos lá, ó. Então quando você coloca o primeiramente, além disso importante, como que vai funcionar isso, tá? Você vai fazer o seguinte, você ao colocar essas palavras, você vai estar estabelecendo uma ligação. E aí você deve pensar assim, professor, mas é obrigatório colocar essas palavras? Não, não é obrigatório ser essas palavras. Só que, galera, para que você vai correr o risco de errar? Então, por exemplo, tem gente que pergunta, professor, posso colocar no terceiro parágrafo um sendo assim ali para começar? Não. Porque sendo assim é uma palavra que vai dar a ideia de conclusão. Né? Para começar o terceiro parágrafo não funciona. Por quê? Porque para começar o terceiro parágrafo, você vai ter que indicar que você está começando mais um argumento. Então, por exemplo, posso usar um mas também, posso usar um além do mais, posso usar uma palavra que se escreve tudo junto, ademais, tudo junto, ademais. O que significa ademais? Além disso. Mas para que você vai ficar estudando essa parte se dá para decorar? Você quer o seu certificado e eu quero a sua aprovação. Então decora. Depois, meu filho, não precisa ficar estudando essas coisas agora. Então primeiramente, além disso e portanto, fechou. Beleza? Então essa é a minha segunda dica. Só essas 3 palavras já vão garantir para você mais 1,2 pontos. Que aí você já tem quanto com as minhas dicas aqui? 2,4.
Beleza? Mais uma vez eu peço para você comentar aí. Fez sentido essa segunda parte? Ficou em dúvida sobre essas 3 palavras? Comenta aí se você entendeu. Se você não entendeu, já explica o que é que você não conseguiu entender para que em outros vídeos eu consiga responder, tá? E aproveitando um detalhe importante, agora que a gente vai para a última parte aqui, o terceiro ponto importante aí sobre a redação. Quero falar sobre o simulado em Seja, tá? Você vai poder receber na sua casa provas assim, ó, com questões inéditas para você realmente treinar exatamente como é a prova real. E o diferente de qualquer outra coisa que aconteça por aí, que você pode ver, gratuito, etc e tal, é que essas provas, elas vão gerar uma nota para você exatamente igual em Seja. Nós temos a patente disso, ou seja, nós somos o único curso autorizado para fazer o cálculo exatamente igual do Enseja. Então você vai fazer as questões e nós vamos corrigir com a coerência do Enseja. E aí você vai ver se você conseguiu ali passar, mesmo acertando 12, 13 questões, tá? Então você vai receber na sua casa esse material e aí vai preencher todo o gabarito no nosso aplicativo e você vai ter a sua nota Enseja. Para conhecer mais sobre o simulado, datas, valores, só você clicar no link que está aqui na descrição, beleza? Bom, terceiro ponto, então, importantíssimo aí para vocês. Bom, terceiro ponto é colocar uma ação. Lembra que eu falei isso no começo do vídeo, que você precisa ter uma ação, tá? Então, a redação do Enseja, ela necessita de algo chamado proposta de intervenção. O que é isso? É uma ação para diminuir, para amenizar aquele problema que está sendo discutido no texto, tá? Então, no último parágrafo, você vai propor uma ação. Beleza? Então, se a gente está falando, por exemplo, da falta de acesso à leitura no Brasil, né? Então, pô, as crianças não estão tendo acesso a muitos livros interessantes para ler, literatura. Como é que eu vou falar sobre isso? Qual vai ser a ação para resolver esse problema da leitura, por exemplo, do incentivo à leitura? Então, você vai propor uma ação. Se você tem que propor uma ação, você vai precisar colocar um agente. O que é um agente? É quem vai fazer essa ação. Quem vai ser responsável para fazer essa ação? São as famílias? São os pais? É o Ministério da Educação? São as escolas públicas? São ONGs? Então, sempre vai ter alguém para fazer essa ação. E um outro detalhe é você explicar como que essa ação vai acontecer. Porque eu posso dizer assim, que as escolas devem criar projetos que incentivem a leitura. Beleza. Tá, mas como que vai ser esse projeto? Como que esse projeto vai ser diferente de tudo que já é comum e que... Ah, vamos fazer um projetinho que as crianças têm que levar o livrinho delas. Olha que simples. Não precisa ser algo revolucionário, mas tem que ser algo mais concreto, né? Ah, então está discutindo um outro problema lá, sei lá, a utilização de cigarros eletrônicos na adolescência, né? Então, beleza. Então, o Ministério da Saúde deve fazer campanhas. Tá muito vago. Que tipo de campanha? Por onde essas campanhas vão ser veiculadas? Como que essas campanhas vão ser feitas para atingir os jovens, por exemplo? Tá? Então, você precisa colocar, no mínimo, no último parágrafo, a ação, o agente e como isso vai acontecer. Pode colocar outras coisas? Pode, inclusive eu vou mencionar isso em outras aulas minhas de redação. Mas o Enseja pede que você coloque pelo menos 3 coisas completas na sua conclusão. E essas 3 coisas que eu falei são as mais importantes, que é a ação, o agente, que é quem vai fazer essa ação, e o modo, ou seja, o meio, como que essa ação vai ser feita. Fecharam? E aí você já garante, fazendo isso, 2 pontos. Então, ó, você tinha 2,4, mais 2 pontos agora, você já está com 4,4 pontos só com essas dicas. Lembrando que para você atingir a sua aprovação na redação, você precisa de 5 pontos, tá? Então, por isso, eu te convido a continuar acompanhando o meu canal para receber mais informações e aí a gente vai vir já já com aulas completas de redação para você, beleza? Mas ó, vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's, que sempre tem também conteúdos e dicas muito legais para você. Fechado? Tamo juntos, beijo e abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!